Mistérios se escondem na profecia de Nostradamus. Mas o verdadeiro inimigo, o verdadeiro terror, não é o demônio da morte, mas sim o seu rei, o demônio do Apocalipse. Porém, eu tenho certeza que você não notou nada disso. E é por isso que aqui, em mais esse vídeo, nós vamos explicar tudo sobre o capítulo 122 de Chainsaw Man. Se preparem para o terror. Do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Chainsaw Man, capítulo número 222, só que com o capítulo oficial. Quem lê o capítulo vazado perdeu muitas informações preciosas, erros de tradução, e por isso eu digo para vocês, acompanhem pela Manga Plus. Tomem cuidado com os capítulos vazados. É por isso que eu não trouxe vídeo na semana passada e apenas estou trazendo agora. E detalhe, vou trazer um plus aqui para vocês, porque a partir de tudo que eu dei uma pesquisadinha, que eu fui dar uma lida ali em alguns sites, como o Super Interessante acerca da profecia de Nostradamus de 1999, o verdadeiro terror chegará, mas não é o demônio da morte, e sim o demônio do Apocalipse. Se você quer entender tudo que rolou nesse capítulo, então fica comigo nesse vídeo até o final, beleza? Mano Joe aqui tá na área, e muito obrigado a todos que estão deixando aquele like, muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo, e vamos direto para esse capítulo porque tem muita coisa interessante, muitas teorias interessantes e eu vou explicar tudinho aqui para vocês. Primeiramente, galera, começaremos esse capítulo com um encontro da Kiga-chan juntamente com o Yoshida. O Yoshida acaba chamando a Kiga para sair, tomar um café, comer algumas guloseimas no mesmo local onde ele saiu com o Denji, por exemplo, para que eles possam bater um papo. E parece que a teoria caiu por terra sobre o Yoshida ser o demônio da morte a partir desse capítulo. E vamos lá, a Kiga acaba pedindo um monte de coisa. E detalhe, pede um monte de coisa e 5 de cada uma delas, ou seja, vários sorvetes, vários doces, várias comidas. E aí o próprio Yoshida fala assim, ó, eu te convidei, mas você podia, né, dar uma maneirada aí pelo menos, né, minha grana também não é assim não. Mas como foi ele que chamou ela pra sair e ela não teria nenhum interesse nele, faz jus, né, convidou, vai ter que pagar, papito. E outro detalhe é que o Yoshida nem esperava que a Kiga-chan viesse se encontrar com ele. Só que como ela é mais velha, ele chama ela de Kiga Senpai, e é então que ele pergunta, será que eu deveria te chamar de Kiga mesmo ou então de demônio da fome? E aí nós temos um ponto importante que talvez possa passar batido por todos vocês, mas é que a Kiga está totalmente desinteressada na conversa com o Yoshida. Ela já espera o que ele vai conversar com ela, quais são seus motivos para estar ali, e por isso ela vai tentar desviar o assunto. Porém tem algo que ainda aprende aquele mundo, que ainda aprende a própria vida, e por conta disso ela vai acabar revelando algumas informações para o Yoshida no meio dessa conversa. Então isso nos mostra mais uma vez que os demônios eles querem se apegar à vida para continuar também vivendo assim como os humanos. Então faz sentido de que como os demônios nascem do medo dos humanos, eles também puxam um pouquinho, entre aspas, da sua própria humanidade, que é a do ser humano de se apegar à vida. Mas é aí então, reparem no seguinte, a Kiga não gosta muito de ser chamada de Kiga Senpai ou de demônio da fome. Ela prefere que seja chamada de Kiga-chan, ou seja, trazendo um pouquinho mais de intimidade para com o Yoshida, mas não parece que é algo no sentido romântico, mas sim para deixar o próprio Yoshida encabulado ou meio sem graça. Tanto que é nesse momento que enquanto ele estava olhando para ela, todo soberbo, todo lá em cima, ele simplesmente dá uma virada no rosto e fica meio receoso, porque a gente sabe, o japonês tem essa relação de respeito, de hierarquia na forma de se referir às pessoas, e quando uma pessoa que você nem conhece já fala pra você chamar ela de um apelido, vamos dizer assim, aqui no Brasil, e você mal conheceu a pessoa e você já tem que chamar ela assim, você já fica meio receoso, tipo, que intimidade é essa? Então é por isso que eu trago isso pra vocês como algo interessante, porque ela tenta ali se sobressair na conversa, e essa conversa toda vai ser na base da
negociação. A gente vê que o Yoshida ele gosta ali de negociar. Negociar o quê? Negociar informações, subornar ou até mesmo chantagear. E é por isso que o Yoshida acaba segurando um copo que vai te dar mais segurança para falar depois de adquirir essa intimidade com ela. E é então que ele fala, pô, demônio não é bom em dar nome para as coisas, né? Talvez seja por isso que você queira se chamar de Kiga, mas isso já não assume que você é o demônio da fome para todo mundo? Isso daí não seria um perigo? Porém, ela não liga nem um pouco, porque Kiga em japonês é fome, tá, gente? E ela aparentemente não liga se descobrirem que ela é o demônio da fome nem nada do tipo. Ela mostra ali que ela não tá nem aí de verdade, tanto que ela abaixa a cabeça e dá aquela olhada simplesmente para mostrar pro Yoshida que, cara, você não manda aqui nessa parada, sou eu que mando nessa parada. Só que mesmo que ela não se importe deles descobrirem, nós vamos perceber que ela tem medo que as pessoas façam algo contra ela, porque até então ela tá sendo tratada de forma normal, como se fosse uma humana e não como um demônio. Mas dependendo do que ela fazer com o Yoshida ou falar pra ele, a segurança pública pode considerar ela como um demônio, e nós temos a confirmação nesse capítulo que sim, o Yoshida faz parte da segurança pública agora. Ele não é mais um freelancer ali de caçador de demônios. E é então que, conversando com ela, ele se preocupa com uma tal de profecia. Na verdade, a segurança pública se preocupa com essa profecia, que é a profecia de Nostradamus de 1999. Para quem não sabe quem é Nostradamus, ele foi um francês muito famoso, principalmente por ser médico farmacêutico e trabalhar com alquimia, além de prever, entre aspas, o futuro. Algumas de suas previsões deram totalmente errado, mas algumas deram certo. Para vocês terem uma noção, ele nasceu no ano de 1503 e morreu em 1566. E a profecia original, reparem que essa profecia original pode se ligar a Chainsaw Man, mesmo que o Fujimoto ele esteja mudando uma coisa ou outra dessa profecia. Porque essa profecia se tratava da Terceira Guerra Mundial. E essa profecia diz o seguinte: no ano de 1999, sétimo mês, ou seja, julho, do céu virá um grande rei do terror. Ressuscita o grande rei de Algomous, e antes e depois Marte reina pela felicidade. E aqui, bom, vai uns detalhes, né? O rei de Amongos, esse nome meio estranho aí, se referia aos mongóis, tá vendo? Naquela época. Só que essa profecia falhou, essa profecia não existiu, e o que a gente tem que lembrar em Chainsaw Man é que estamos no ano de 1998, em março, segundo o capítulo 119, se eu não tô enganado, onde a gente entra no quarto do Denji e tem ali Março dos Peidos da Nayuta junto com o Denji. Ou seja, nós estamos em março de 98, isso vai ser muito importante, e essa profecia só vai acontecer um ano e pouquinho depois, em julho de 99. E outro detalhe, o grande rei do terror ali é meio subjetivo, mas quando ele diz Marte, significa que é o rei da guerra. E se é o rei da guerra, quem é o demônio da guerra? Opa, olha a Yoru aí sendo muito importante para o Apocalipse. E entendam como o demônio da morte não é o ponto final dessa história, mas sim o demônio do Apocalipse. E por que eu digo isso pra vocês? Bom, eu vou explicar mais pra frente. Continuei no vídeo. Bom, de toda forma, ele começa a explicar sobre essa profecia de Nostradamus que está se alastrando entre os estudantes, entre as outras pessoas, mas eles acham que é algo tipo da mídia, assim, que o pessoal inventa e que não tem nada a ver. Mas a segurança pública tem uma preocupação com isso, principalmente porque nessa profecia que está registrada no livro de profecias, realmente o nome do livro se chama As Profecias de Nostradamus, e mostra que em 1999 a raça humana seria totalmente extinta, eles acabariam por completo, mas isso somente no mangá de Chainsaw Man, porque na teoria original era só a Terceira Guerra Mundial. E então que a partir dessa teoria, se preocupando com a possibilidade da humanidade ser extinta, o pessoal da segurança pública resolve fazer um experimento. E nesse experimento eles pegaram alguns prisioneiros, ou seja, 30 prisioneiros, com a promessa deles serem libertos. E o que acontece? Esses prisioneiros fizeram um contrato com o demônio do futuro, e olha só que interessante o que aconteceu. E parece que o Yoshida ele gosta dessas histórias assim de profecias, né? Porque eles fizeram um contrato com o demônio do futuro para descobrir quando eles morreriam. E olha só, de 30 prisioneiros que fizeram esse contrato, 23 deles iriam morrer em 1999, no mês de julho. Mas isso
vai ficar cada vez mais impressionante, porque aí seria uma taxa de 75% de chance dessa profecia dar certo. Nesse momento, reparem que a Kiga, ela vira o olhar, e ela não vira o olhar à toa, ela vira o olhar porque ela sabe do que o Yoshida tá falando, porque mesmo que a profecia tenha sido dada por algo, por alguma pessoa que nem faz questão ali, tipo, dane-se a pessoa, ela sabe que tem muita verdade no que o Yoshida está falando, mas ela tenta ali desconversar dizendo, tá, e daí? Eu não tô nem aí, só foram 23 pessoas, ou seja, 75% das pessoas vão morrer, mas a gente, tipo, pô, e o restante? O restante tá de boa, né? Só que não, porque o Yoshida olha bem pra cara dela e diz, ó, eu sei que você tá fazendo alguma coisa ruim debaixo dos panos, e por enquanto a gente tá deixando você numa boa, mas se você não contar pra gente o que você sabe, simplesmente a gente não vai mais tratar você como uma pessoa normal, mas sim como um demônio, porque a segurança pública desconfia que essa profecia tem alguma ligação com o que você está fazendo ou com o que vocês estão fazendo. Nisso, a profecia que tinha 75% de chance mais ou menos de acontecer, 76,66, ela se torna em 100% de verdade, porque 7 dessas pessoas, 7 desses criminosos aí que fizeram esse contrato com o demônio do futuro vão morrer agora, ainda nessa semana, ou seja, das 30 pessoas, 7 sobrariam, só que essas 7 vão morrer agora e as 23 vão morrer depois. E se as 23 vão morrer depois porque só elas vão sobrar quando chegarem em 1999, no mês de julho, significa que é certeiro que provavelmente todas as pessoas realmente vão morrer e tudo vai ser culpa desses demônios que trarão o apocalipse. E é então que nesse momento o Yoshida percebe que ele está conseguindo tirar ali o que ele precisava dela, e a Kiga-chan parece sim saber algumas coisas, mas não parece saber tudo, tá? Eu não acho que ela tem uma ligação com o demônio da morte, no quesito de ter uma amizade, ou pelo menos ter uma conversa, ou de ter uma proximidade, mas ela tem meio que noção do que tá acontecendo. Isso tudo por conta das suas palavras. E é então que ela fala que há 40 segundos acabou de surgir um demônio muito perigoso em um complexo de apartamentos no distrito do leste de Tamano. E reparem nessa frase porque ela é importante, por isso que eu digo, não peguem assim capítulos vazados muitas vezes porque vocês se perdem nas coisas. E acontece que nessa frase dela, reparem bem, ela diz que esse demônio que acabou de aparecer é o primeiro que a partir de agora levará o mundo em direção ao seu maior medo. Ou seja, é um demônio que ele tá indo até o maior medo da humanidade. E como ele é um dos medos primordiais da humanidade, e a gente tem por cabeça que os medos primordiais são peste, fome, guerra e morte, esse demônio só pode ser a morte, não é? Pode ser que não, na verdade ele pode ser um demônio da escuridão ou alguma outra coisa. Eu acredito que realmente é a morte, porque é isso que nos dá a entender logo a seguir com a ligação ali do suicídio. Mas aí que vai o ponto, gente. É o primeiro demônio que trará a humanidade para o seu maior medo. E por que isso é importante? Porque o jogo de palavras é importante. Olha, primeira coisa que a gente tem que lembrar. Existem esses 4 demônios primordiais, como medo, peste, fome, né? Os demônios do apocalipse, né? Só que o que acontece? Se eles são os demônios do apocalipse, eles estão sujeitos a alguém. E a frase dela nos dá a entender que tem algo acima desse próprio demônio que está aparecendo, que seria o demônio da morte, que a gente está teorizando porque ela ainda não revelou o nome. Mas isso parece bem claro que realmente vai ser. E como esses demônios todos pertencem ao do apocalipse pelas próprias frases da Kiga, isso nos mostra que o medo real, o inimigo real até esse momento é o demônio do apocalipse. Por que o apocalipse daria mais medo do que a morte, Joe? Porque o apocalipse é algo além da morte, é o pós-vida. No pós-vida, toda a humanidade, até pela criação do inferno, céu, esse tipo de coisa, a humanidade sempre teve medo de continuar sofrendo mesmo depois do pós-vida. Porque numa vida inteira você carrega sofrimento, você carrega tristeza, esse tipo de coisa. Só que imagina você morrer quando é bem no momento que você dá fim a tudo, pelo menos acabou, você não tá sofrendo mais, e mesmo na eternidade tu vai sofrer o resto ali no inferno. Isso significa que ou o demônio do inferno ou um demônio do apocalipse é o verdadeiro inimigo de todos. E para evitar que tudo isso aconteça, para evitar que o demônio da morte traga esse trágico final para todos, o Yoshida pediu para o Denji matar o demônio da fome, porque se matasse o demônio da fome, pelo menos ele não traria toda essa destruição. Tirando pelo menos um dos primordiais, provavelmente eles possam viver em paz.
Quem sabe? Por isso que na verdade o nosso verdadeiro inimigo está de trás ali dos guerreiros do Apocalipse. E não é à toa que eles são chamados de guerreiros do Apocalipse, porque eles pertencem a alguém. O Apocalipse é quem manda nesses 4 guerreiros. Interessante a teoria, gostaria de saber o que vocês acham. Porque, bom, depois dessa parte ela vai ali falar o nome, só que aí a gente volta para aquele distrito onde estava a Asa. E aí o que acontece? As pessoas ali estavam olhando e tudo, e reparem na conversa dessas pessoas, porque parece meio sem sentido e parece até sem nexo, mas percebam que tem alguns pontos interessantes. Os dois ali, os dois namorados, ou sei lá o que eles são, se eles são casados ou não, estão conversando e o rapaz diz que ele vai ser promovido no seu emprego. A menina pergunta se ele vai ganhar um aumento, o cara não sabe, ele tá totalmente confuso, só sabe que vai ser promovido, só que sendo promovido vai ter mais responsabilidade. E reparem, o cara está desanimado com isso, porque ele fala, pô, eu não sei se eu vou ganhar grana e ainda vou ter mais trabalho. E ele só falou que ia ser promovido para ganhar uns pontos ali com a menina, pra ficar tipo, ó, eu sou incrível, né, eu sou o cara. Só que isso vai se esconder no seu verdadeiro desejo. E ali é uma ligação que eu vou trazer para vocês sobre o desejo da pessoa e o desejo inalcançável. Inalcançável até muitas vezes, não porque ele não consegue chegar ao seu desejo e ao seu objetivo, mas sim porque ele tem muito trabalho para chegar lá. E se ele tem que ter tanto trabalho assim para conquistar algo, de que vale a vida? Para que eu tenho que me esforçar tanto para conseguir uma coisa? Então por isso que vocês devem reparar exatamente no que eu tô falando agora. Porque enquanto ele tá falando tudo isso, ele fala que ele vai ser promovido, tal, só que ele vai ter muito trampo, então, putz, que saco, então já mostra o desânimo de uma pessoa que mesmo sendo promovida vai continuar trabalhando, ou seja, que saco, né? E aí então ele resolve perguntar, pô, será que eu não deveria comprar um carro? Mas aí a menina fala, não, você continua indo de trem. Por quê? Porque vai sobrar mais grana, né? E você não sabe se vai ganhar um aumento nem nada do tipo. Então ele já começa a pensar, putz, grila, é verdade, né? Se eu pegar um carro, eu vou ter mais prejuízo porque eu vou gastar pra caramba, tal. Mas só se continuar indo de trem, né? Que saco. Tem que continuar indo de trem, trabalhando e tudo mais. E aí do nada o cara me vira pra ela e fala, ah, o que você acha da gente morrer? Ela fala, ah, morrer? Ah, então bora morrer. E aí eles pegam lá e já vão se preparar pro suicídio. E aí que vai o ponto. O desejo que ele tem e o esforço que ele tem para alcançar esse desejo. E por isso a morte consegue influenciar dentro da mente dele a partir desses desejos que não são alcançáveis. Tanto que quando ele está saindo, ele olha o carro, ele olha o seu objeto de desejo, mas resolve se matar, porque daria muito trabalho. Então, pra que eu tenho que me esforçar? Não tem sentido algum de eu ficar sempre me esforçando pra conseguir alguma coisa. Que eu nem sei se eu vou conseguir ou não, porque ele vive na subjetividade e na dúvida se ele vai conseguir o aumento, se ele vai conseguir alguma coisa ou não. Então, a partir desse desânimo, o demônio da morte pode agir nessas pessoas, aproveitando delas, controlando provavelmente elas e fazendo com que todas elas morram. E por que eu digo todas elas? Porque esse rapaz, esse casal, depois de morrer, quem vai morrer vão ser as outras pessoas que vão sair se jogando ali à torta e à direita. Nisso aí, Yoru olha para todas as pessoas, ativa ali uma espada de régua, vê ali todo mundo morrendo, só que começa a nascer um ser ali daquelas pessoas que acabaram morrendo. E simplesmente nasce um bichão ali muito doido, um demônio, e ao perceber que ela não seria páreo para esse demônio, ela simplesmente sai correndo no pau, porque ela sabe que ela não deveria nem tentar lutar, ela tem que fugir. E outro detalhe é que o Denji provavelmente pode aparecer para salvá-la, principalmente porque a Naruto mandou para que ele fosse para aquele local. E é então que a gente encerra o capítulo de Chainsaw Man? Não, porque nós temos mais uma análise aí sobre a própria aparência desse demônio relacionando ao suicídio. Porque a morte está diretamente ligada ao suicídio, porque o suicídio é quando a pessoa se mata. E bom, fazendo essa ligação, vamos olhar a aparência desse demônio, onde tem várias mãos aqui, onde ficaria na sua região do pescoço, mostrando um pouquinho uma outra forma, por exemplo, de se suicidar, que é bem comum, né, que é o enforcamento, né, o auto-enforcamento, ou então botando uma corda e tudo mais. E o detalhe é que ela é sem cabeça, aquele ser que está aparecendo é sem cabeça. E por que sem cabeça seria algo legal de notar? Porque quando a pessoa decide que a sua vida chegou ao fim, que já não tem mais o que fazer, ela já não tem mais cabeça, ela já não tem mais noção, ela já não tem mais ideia de onde seguir. Ou seja, é como se ela perdesse a cabeça, perdesse o raciocínio e simplesmente pensasse apenas em
vou acabar com tudo. Não tem nada para pensar, apenas fazer, apenas uma atitude. Então é interessante de notar que as aparências deles parecem ter uma ligação com o próprio pensamento de morte. O que vocês acham disso? E temos uma outra coisa, só para finalizar aqui o vídeo, sobre Nostradamus e o próprio Rei da Guerra, como é mencionado em sua profecia do mundo real. Talvez esse Rei da Guerra que vai reinar ali, vai ficar feliz e tudo mais, possa ter ligação direta com Mitaka Asa, embora ali guerra ele se referia à Terceira Guerra Mundial. Mas ela é um ponto importante para que tudo isso aconteça. E embora a Kiga possa ser derrotada, ou mesmo o Demônio da Morte, eu acho que no final a guerra finalmente será uma das inimigas juntamente com o Demônio do Apocalipse, mas talvez elas possam ali adquirir uma briga entre elas, né? Possa haver uma guerra entre os próprios demônios entre si. Ó, isso daí é uma teoria interessante, hein? O próprio Demônio do Apocalipse, que seria o chefão de tudo, lutando contra suas próprias guerreiras do Apocalipse, e o Denji pegando todas elas e até mesmo o Demônio da Morte para se unir a elas e derrotar o Demônio do Apocalipse. Já pensaram nessa possibilidade? Onde todas ali acabam fazendo meio que uma amizade com o Denji ou gostando do Denji de alguma forma? Porque nós já temos a guerra, nós já temos ali a Nayuta, faltam apenas mais duas. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não, mas é apenas uma possibilidade. De toda forma, esse capítulo foi muito mais misterioso, foi menos análise aqui de desenvolvimento de personagem, mas foi algo super interessante. Gostaria de saber o que vocês acham e tomem sempre cuidado com capítulos vazados. Teremos capítulo na semana que vem, dia 14 de março, beleza? Mano Joe está vazando, até uma próxima e te aguardo na terça que vem. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, hein? E não se esqueça de deixar o seu comentário. Beijo, fui!